Olá para você que nos acompanha, sejam muito bem-vindos a mais uma semana no canal do Boi. É segunda-feira, dia 20 de março de 2023. Estamos começando o Bom Dia Produtor com imagens ao vivo de Caçu, no interior do estado goiano. Nesse momento o céu está claro, tem algumas nuvens e a previsão para hoje é de sol, alternando com pancada de chuvas e possíveis trovoadas. Volume previsto de 8 milímetros, com temperatura mínima de 19 graus e a máxima de 32 graus. É assim que a gente começa essa edição. Lembrando a você que Bom Dia Produtor está sendo transmitido ao vivo pelas nossas plataformas digitais. E no programa de hoje, a importância de um manejo correto da soja para prevenir o surgimento da ferrugem asiática. Foi tema, inclusive, da palestra na 25ª edição da Tecnoagro em Mato Grosso do Sul. E os preços dos produtos lácteos subiram nos últimos 12 meses, de acordo com estudos da Embrapa Gado de Leite de Minas Gerais. E mais, no estado de Goiás, o valor bruto da produção do agronegócio deve somar mais de 100 bilhões de reais em 2023, com destaque para a cultura do arroz. E ainda o uso da inseminação artificial em tempo fixo, a IATF, tem sido uma importante ferramenta para auxiliar na melhora dos índices reprodutivos dos rebanhos leiteiros. Cotações, bons negócios, atualização de mercado financeiro, tudo isso e muito mais informação você já sabe que só tem agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. Estamos no ar com mais uma edição do Bom Dia Produtor, são 8 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília e eu começo o programa destacando para você que o Ministério das Relações Exteriores apresentou na última sexta-feira em Brasília os detalhes da viagem do presidente Lula até a China, compromisso que está marcado para o final desse mês. Empresários, políticos e ministros vão acompanhar a comitiva. A partir desta semana, o Brasil se prepara para a principal viagem internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus ministros. A agenda é a partir do dia 26 a 31 de março. Esse assunto foi debatido aqui no Ministério de Relações Exteriores. Nesse encontro, que é um briefing, divulgação da agenda presidencial no país asiático. O presidente Lula leva como principal demanda, por exemplo, a liberação das exportações de carne, que estão embargadas desde o surgimento do caso de vaca louca no estado do Pará. Além do presidente Lula, vão pelo menos 5 ministros, incluindo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e outros ministros da área econômica. O presidente também convidou parlamentares e alguns governadores ligados ao agronegócio para a viagem. Até agora, 240 empresários estão inscritos para esta viagem, sendo 90 deles no agronegócio de 10 setores diferentes. Apesar de faltar menos de uma semana e meia para a visita da supercomitiva do presidente Lula à China, até agora a diplomacia não tem informação completa sobre o embargo da carne. Lembrando que a China é o maior parceiro comercial brasileiro nessa área. De Brasília, Flávia Rabelo. Vamos agora para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. São preços para uma boiada comum, à vista e livre de fundo rural, começando com preços mínimos da região sudeste, alta de R$ 4,50 em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais. Números aqui na tela para atualizar para você. O valor da arroba tem a sua referência em R$ 249, como aparece. As outras praças não apresentam variação. Vamos lá? Barretos de Araçatuba vem a R$ 271, o Triângulo Mineiro a R$ 259, Minas Gerais na região sul vem a R$ 246,50, já o norte do estado a R$ 244,50. Dando um pulo no Rio de Janeiro, o valor referência está em R$ 254 e no Espírito Santo, R$ 234,50. São praças que não mudam, como eu disse para você, apenas Belo Horizonte com alta de R$ 4,50.
Caminhando para o sul do nosso país, vem chegando aí para você o Paraná, na sua região noroeste, com alta de R$ 2,00, valor da arroba em 276. Já em Santa Catarina não tem mudança, a região oeste permanece a R$ 281,00. O oeste do Rio Grande do Sul vem a R$ 8,85 o preço pago pelo quilo, também não tem mudança. E em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o valor de referência é R$ 9,05, também no preço pago pelo quilo. Caminhando para o centro-oeste do Brasil, é hora da nossa primeira tela e eu começo hoje por Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, que registra alta de R$ 2,00, chegando em seu valor de referência a R$ 261,00. As outras praças não mudam. Goiânia e o sul do estado goiano vêm a R$ 244,50. Dourados e Três Lagoas, R$ 264,00, ambos municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Segunda tela do Centro-Oeste, assim a gente caminha para o Mato Grosso, com alta de R$ 5,00 no norte, fazendo com que a arroba chegue em R$ 242,50. O Sudeste do Mato Grosso também tem variação, arroba em R$ 239,50, registrando alta de R$ 5,00. As outras praças não mudam, Cuiabá R$ 239,50 e o Sudoeste R$ 244,50. Seguindo para o Nordeste do Brasil, você vai ver aí na sua tela as principais praças que para hoje também não registram variação. Alagoas vem a R$ 283,50, o oeste da Bahia vem a R$ 236,50, o sul da Bahia vem a R$ 244,50 e o oeste do Maranhão vem a R$ 229,50. Para terminar, é hora de passar pelo norte do nosso país, com alta de R$ 5,00 no Acre, registro de R$ 224,50. Tem alta de R$ 4,00 em Paragominas, no Pará, R$ 244,50. Redenção e Marabá não apresentam variação. Redenção vem a R$ 224,50 e o Marabá R$ 231,50. Tem alta de R$ 5,00 no sudeste de Rondônia, como você vê aí na sua tela, valor referência em R$ 224,50. O sul do Tocantins tem alta de R$ 5,00, arroba em R$ 231,50. E o norte do Tocantins não muda, permanecendo a R$ 234,50, números atualizados aí pela Scott Consultoria. Inclusive, para dar sequência, você vê agora como fechou a cotação do bezerro Nelore. Em Goiás, o valor bruto da produção do agronegócio deve somar R$ 103,4 bilhões nesse ano de 2023, de acordo com o Ministério da Agricultura. O levantamento mostra que um dos maiores crescimentos percentuais do ano devem ser registrados na risicultura. A projeção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostra que a produção estadual de arroz deve atingir 216,5 milhões de reais, uma alta de 24,5% em relação a 2022. Com uma área plantada de 18,3 mil hectares, a produção total de arroz em Goiás será de 96 mil toneladas na safra 2022-2023. As lavouras goianas devem alcançar o volume de 5,3 mil quilos por hectare. Por aqui, a colheita está avançando, especialmente na região norte do estado. A projeção do mapa aponta que somente as lavouras goianas alcançarão um valor bruto de produção de 73,9 bilhões de reais. A maior contribuição continua sendo a da soja e do milho. De Goiânia, Ana Paula Bellini. No município de Itaiangá, em Mato Grosso, investimentos na infraestrutura de logística para o escoamento da produção de soja e o milho estão beneficiando pequenos produtores de assentamento agrário. O milho é a segunda maior cultura de importância na produção agrícola no Mato Grosso, sendo superado apenas pela soja, que lidera a produção de grãos no estado.
O município de Itaiangá, localizado no médio norte do estado, é detentor do maior assentamento agrário do país, onde há 22 anos, 1.149 famílias foram distribuídas em 110 mil hectares para a produção agrícola. Nossa equipe conheceu o trabalho da família Francisquete, onde pai e filho dividem as tarefas no sítio de 80 hectares, cultivando soja e milho de segunda safra. A soja a gente conseguiu implementar bem cedo o plantio. Dia 22 de setembro a gente largou o plantio nessa área aqui. A produtividade dos primeiros soja foi muito boa. Aí depois, quanto mais para frente o plantio aí, sofreu um pouco com o veranico, que teve aí em novembro e dezembro. E um pouco por chuva agora em fevereiro para colher, daí foi um pouco mais, menos produtiva. Mas um resultado bom para o ano aí. E agora na cultura do milho também a gente conseguiu começar a plantar cedo, aí, dia 18 de janeiro a gente conseguiu largar o plantio e a gente tem uma expectativa aí de 100 sacas de produtividade, até um pouco mais, no decorrer aí do clima, né? Se o clima colaborar. Natural de Herbal do Oeste, em Santa Catarina, seu Tarciso é pioneiro no assentamento. Eu estou há 20 anos aqui, passando um pouco, conheci aqui, passando de 20 anos, e aí... 2000, 2002, aí decidimos de vir para ficar. E aqui estamos há praticamente 20 anos definitivo aqui, só que a realidade era bem diferente, né? E a terra aqui ela é muito arenosa, exige muito investimento para começar a chegar a esse ponto, né? Então não é fácil para um assentado aqui conseguir dar a volta por cima, né? Tem que ter um capital de giro um pouquinho grande para poder fazer produzir a terra daqui, né? O sucesso deste assentamento, que é um dos maiores da América Latina, está associado ao comprometimento do gestor público municipal, onde uma boa gestão faz um grande diferencial. Nós, quando assumimos em 2017 a gestão, tínhamos apenas a MT-338 como ligação para a região sudeste. E não dava logística para escoar a produção tanto para o Porto de Miritituba, nem até mesmo para Sorriso e para Lucas do Rio Verde. Na MT-338 faltavam-se asfaltar em torno de 20 quilômetros quando nós assumimos. E um trabalho junto ao governo do estado, que é uma rodovia estadual, foi viabilizado e esse asfalto foi concluído. Com isso facilita e muito a vida desses produtores, porque o custo-benefício do frete, valor agregado, faz com que eles possam ter uma lucratividade e um lucro melhor e investir mais na sua propriedade por serem pequenos produtores. E a partir de 2020 nós já ligamos a Sorriso. Então nós estamos com asfalto na 242 ligando Itaiangá, Ipiranga, Sorriso e com asfalto ligando Tapurá a Lucas do Rio Verde. Faz com que esses produtores possam ter um valor agregado melhor na sua produção, tanto no milho como na soja, que é os carros-chefes hoje aqui do nosso município. Mas estamos trabalhando em mais 54 quilômetros para fazer a ligação com o município de Nova Maringá e com o distrito de Brianorte, porque é uma região produtora, fazer com que não só Itaiangá seja beneficiado, mas uma região como um todo, o município vizinho possa escoar a produção por asfalto. Essa produção vai chegar aos trilhos do trem, ou em Sinop, ou em Sorriso, ou até mesmo em Lucas do Rio Verde, no futuro bem próximo, porque está tendo essas obras, estão acontecendo, e eu acredito que isso vai se tornar realidade muito, muito em breve. E com isso, quem vai ganhar com tudo isso é esse produtor que está aqui nessa região, produzindo, tentando vencer, como você já ouviu histórias desses pequenos produtores que chegaram aqui há 20, 25 anos, desbravaram, enfrentaram todas essas dificuldades, mas graças a Deus nós como gestores estamos procurando fazer uma gestão que traga o desenvolvimento, que traga essas políticas públicas e que o produtor lá na ponta seja o beneficiado, que aquele morador, que aquele pequeno sitiante, que aquele chacareiro, que toda a população tenha esse benefício que é qualidade de vida. De Itaiangá, no médio norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco.
Os preços dos produtos lácteos aumentaram mais de 25% nos últimos 12 meses, o que apontam os estudos da Embrapa Gado de Leite do município de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Os produtos lácteos avançaram em preço 25% nos últimos 12 meses. É o que informa a Embrapa Gado de Leite, lá de Juiz de Fora. O aumento, aliás, foi bem superior à inflação brasileira medida pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo no período, que foi de 5,6%. Ora, a alta chega a aproximadamente 25,5%. A diferença é muito grande. A cesta de derivados aumentou, para se ter uma ideia, quase 2,5% em fevereiro, quando comparado com os preços praticados para produtos lácteos em janeiro, né? Puxada principalmente pelo leite longa-vida, que subiu mais de 4,5%. Pela ordem ficaram iogurte e queijo. Iogurte subiu cerca de 2%, queijo subiu 1,3%. Agora, os preços de leite em pó e condensado recuaram, né? Leite em pó recuou 0,70% e leite condensado caiu 1,8%, segundo informações da Embrapa, que obtém os dados com base no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agora, segundo Paulo Carmo Martins, economista da Embrapa, leite e derivados deverão continuar pressionando a inflação para cima nos próximos meses, superando até o mesmo grupo de alimentos no índice de preços ao consumidor amplo, né? E por que isso ocorre? Segundo ele, porque a escassez de oferta de leite no campo vai continuar, já que em maio vai começar o período de entre-safra no Brasil. Bom, segundo Paulo Martins, a entrada recorde de leite importado que vem ocorrendo vai contribuir até para desacelerar essa alta nos preços. Mas no mês passado, as importações mostravam ainda que não tinham como segurar essa alta nos preços. As importações alcançaram 152 milhões de litros. O volume é quase igual ao de janeiro, mas vale lembrar, 260% superior ao de fevereiro do ano passado. Bom, a redução de oferta de leite cru no campo ainda impulsiona os preços na cadeia de lácteos, mesmo com um cenário aí em que o consumidor final está com baixo poder aquisitivo, como lembrava uma reportagem, uma matéria do jornal Valor Econômico. Em janeiro, o dado mais recente divulgado pela Embrapa Gado de Leite é que o produtor teria recebido 5,6% a mais pelo leite cru do que no mês anterior. Agora, o litro foi comercializado em média no país a R$ 2,52, valor que, vale lembrar, né, é 24% maior do que o preço que o produtor recebia há um ano antes. Para o consumidor, situação bem complicada. Produtos lácteos continuam muito caros. Para o produtor, embora recebendo mais, nem sempre tem um lucro tão acentuado como já teve no passado. De olho na informação, Walter Puga Júnior, de São Paulo. E agora é hora de saber quais são os touros da semana do Genética BR. As informações com o leiloeiro Gabriel Borges. E a ação Touros da Semana está bombando aqui na programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio, que são 5 reprodutores todas as semanas aqui, taurinos e zebuínos, da melhor qualidade para você em promoção. É isso mesmo, você pega touro de até R$ 35, vendendo por 20, por 15, é uma oportunidade única. E essa semana nós estamos trazendo aqui uma bateria Golias, touros espetaculares a R$ 20 a dose. Lembra que na ação Touros da Semana existe uma regrinha, pedido mínimo de 200 doses e máximo de 100 doses por touro. Mas vamos parar de conversa? Vamos ver os touros lá? Me acompanha aqui. Olha que oportunidade que a gente está trazendo aqui para você. Olha só. Tango do Golias, linhagem do Banguê, esse aqui traz o leite da Mundo Novo e o leite do Nelore do Golias. Mármore do Golias, terceiro ano consecutivo que ele crava o terceiro maior marmoreio da raça, tem mais de 22 pontos de EGS. Aqui, segundo marmoreio da raça Nelore, o grande mancha d'água Rubi do Golias, filho da Admirada, a mãe dele 10,3 de marmoreio. Tá vendo o reduzido aqui, que de reduzido só tem o nome? Esse é um filho do Jamanta, C2569, na Atina do Golias. Olha que espetáculo esse reprodutor. E vamos terminar a cereja do bolo com um campeão de área de olho de lombo da raça Nelore, que é o grande Etrusco do Golias. Etrusco do Golias que tem nada mais, nada menos, meu amigo, de 170,54 de área de olho de lombo. Então tá aí a grande promoção
da ação Touros da Semana, Bateria Golias. Então, não perca a oportunidade, porque os touros falam por si e o preço realmente é super convidativo. Toda a bateria que você está vendo aqui por R$20 a dose. Lembra das regras? Pedido mínimo de 200 e máximo de 100 doses por touro. Acompanha a nossa programação e não perca a oportunidade do bom negócio. E vem aí a nova edição do De Olho na Fazenda TAB G4. Esse ano vai acontecer, inclusive, dentro da Expo Zebu. Acompanhe o que vem por aí. O SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio, informa que, devido a uma invasão na conta administrativa das mídias sociais, o acesso ao YouTube do canal do Boi, Agrocanal e @Play para as publicações de nossos conteúdos foi afetado. Ressaltamos que as medidas judiciais cabíveis já foram tomadas e qualquer publicação fora do padrão editorial da nossa empresa não é de nossa responsabilidade. Com o compromisso de manter o nosso público bem informado sobre os assuntos relacionados ao agronegócio, foram criados novos canais na plataforma que já estão ativos. Basta pesquisar no YouTube ou no Google por @canal do Boi SBA2, @agrocanal1 e @play1. Bom, por aqui é a hora do nosso intervalo comercial. Quero convidar você para participar do Bom Dia Produtor através do nosso número de WhatsApp, 67998631001. Envie suas dúvidas e sugestões de pauta com seu nome completo e a cidade de onde você está falando. Daqui a pouco o Bom Dia Produtor está de volta com análise de agronegócio de João Pedro Cuti Dias e também mais atualizações sobre o mercado. Não perde. Bom Dia Produtor está de volta, agora com imagens ao vivo de Maracaju, em Mato Grosso do Sul. Nesse momento, céu claro e a previsão para hoje é sol alternando com pancada de chuvas e possíveis trovoadas. Volume previsto de 10 milímetros com temperatura mínima de 21 graus e a máxima de 34 graus. Por aqui está na hora da nossa análise de agronegócio. Hoje, João Pedro Cuti Dias fala sobre as barreiras sanitárias no comércio internacional de carne e o futuro das exportações brasileiras. A questão de saúde animal é algo extremamente importante que todos nós temos a obrigação de se preocupar. Quando o Brasil conseguiu erradicar a febre aftosa no território, nós abrimos mercado para a nossa carne. Nós exportávamos 100 mil, 200 mil toneladas por ano, hoje já estamos falando em 2.300.000, 10, 12 vezes mais do que exportava há 15, 20 anos atrás. Então isso a questão sanitária sempre vai ser uma barreira. Hoje no mundo, você tem nas carnes de aves a questão da gripe aviária. O país que tem gripe aviária acaba fechando os meus mercados para a sua produção de carne de aves sua, porque os outros países ficam com medo de levar e, consequentemente, levar os vírus junto com a carne. Então, cria-se barreira. Nesse momento, nós estamos voltando. Em 2019, houve um problema sério na China, questão da peste suína africana. Eles perderam quase a metade do seu rebanho. Eles foram para o mercado buscar carne bovina, frango, suíno para atender a demanda do povo chinês. Eles consomem muito carne de suína, mais de 50 milhões de toneladas por ano. Nesse momento, há alguns focos de peste suína africana em algumas regiões da China, novamente ligou o alerta. E é tão importante isso, por exemplo, nós exportamos no primeiro bimestre 146 mil toneladas de carne suína. Brasil, 73 mil, metade foram para a China. Então, a China sempre vai comprar um volume, alguma coisa em volta de 8, 10% do seu consumo, até para ter uma segurança estratégica. Nesse momento, aparentemente, vai aumentar as suas importações em função desses problemas que estão ocorrendo. Então, no caso da carne bovina, olha o problema que nós estamos tendo por causa de um animal que morreu dessa doença que os caras chamam de vaca louca. Não foi isso, foi uma degeneração
o cérebro desse animal, um animal. E isso criou uma barreira, nós estamos nesse momento sem condições, sem exportar para o mercado chinês, que responde por 60% do faturamento das exportações de carne bovina brasileira. Dos 13 bilhões, mais de 7 bilhões foram com destino ao mercado chinês. Então, o Brasil não tem risco, porque nós não usamos nada de farinhas de origem animal para arraçoamento de bovinos. Temos que cuidar tudo. Algumas regiões do Brasil se usa muito cama de frango para adubação de pastagem. Tudo bem, mas se tem um tempo entre aplicar cama de frango no solo e depois usá-la, o pasto, temos que respeitar. Se é 3, 4 meses, temos que respeitar. Mesmo que eu não tenho gado de corte, tenho gado de leite, tudo bem, é um bovino, é um ruminante. Então nós temos que ter esses cuidados para que não haja nenhum problema no aspecto sanitário. A vantagem do Brasil é que nós estamos passando ao largo de todas essas doenças que hoje criam um problema para vários países do mundo. E o Brasil, como seu principal exportador de carne bovina, principal exportador de carne de frango, quarto exportador de suíno, não pode, de maneira nenhuma. Nós temos que seguir nesse ritmo que nós estamos. Muito cuidado com a questão sanitária. A inseminação artificial em tempo fixo, a IATF, é uma técnica que tem ganhado mais adeptos com o passar dos anos, devido aí à sua maior eficiência quanto à reprodução dos bovinos, sendo considerada um dos melhores sistemas de melhoramento genético. Sobre esse assunto, Gustavo D'Angelo conversou com o diretor-geral de uma das empresas responsáveis aí por esse procedimento. Acompanhe. Estou aqui com o produtor de leite, o seu Mauro Beraldo. Ele vai contar um pouco da sua experiência, né, com a utilização de biotecnologias, como por exemplo a inseminação artificial, né, seu Mauro? Sim. Na verdade, eu entrei para a inseminação artificial tem cerca de 30 anos, entendeu? E depois que você entra para uma tecnologia dessa, para te falar a verdade, é quase impossível você voltar, não tem jeito de voltar. Você vê pelos resultados, pelo avanço que você dá, pela evolução que tem o seu rebanho, não tem como voltar atrás. Então, eu não tenho vontade de parar, não vou parar, e da agora para frente é só tentar pegar algumas coisas que tem de melhor, no mundo hoje. A gente tem acesso. Como que eu ia ter acesso a uma tecnologia dessa, uma genética dessa, usando tudo? Então, eu acho que é um caminho sem volta. E realmente o senhor notou um melhoramento no seu rebanho e também na produção de leite? Sim. Se eu saí de uma produção antes de eu entrar, eu tinha produção em torno média 15, 16 litros de leite. Hoje eu estou com praticamente quase 40 litros de média. Então a diferença é muito grande. Então os animais são muito diferentes dos animais que eu tinha antes. Então, como eu disse, não tem jeito, não tem volta. É só para frente agora. Quais são os critérios que o senhor utiliza na escolha dos sêmens que o senhor utiliza nas suas vacas? Eu olho muito, eu mexo como meu gado é holandês. Então, uma coisa muito séria que eu procuro muito é saúde no gado, entendeu? São vacas saudáveis, vacas que caminham bem, boas pernas, o híbrido muito bom. E é isso, saúde. O manejo nutricional correto é essencial para o bom aproveitamento do rebanho. Foi por isso que a nossa equipe visitou a Fazenda Pecuária BR, vitrine de tecnologia na produção de bovinos, e mostra como o manejo correto da silagem pode aumentar o peso do rebanho. E para você que nos acompanha, olha só, hoje eu estou aqui para falar sobre qualidade de pastagem. Você, pecuarista de todo o Brasil, sabe que a qualidade da sua pastagem faz uma grande diferença na produção do seu rebanho. E para a gente falar um pouco mais sobre isso, eu estou aqui com a Stephanie, da Multiforma Sementes, porque hoje nós vamos falar de uma variedade, né, Stephanie, a MG5. É uma outra variedade diferente do que nós temos apresentado aqui. E eu gostaria que a gente começasse esse nosso bate-papo falando sobre as características do MG5. Isso, então, o MG5, também conhecido pelos produtores como Braquiária charaes, né? Ela é uma braquiária que tem uma boa formação, tem uma boa germinação e ela é exigente um pouco no solo, ela acaba exigindo um pouquinho de uma fertilidade melhor do solo,
Porém, ela tem as suas vantagens, né? Ela é uma braquiária onde ela é resistente a alguns tipos de praga, como a cigarrinha. Ela é uma braquiária onde você pode usar ela tanto como silagem, como colocar o gado em cima, né? Para produção, para engorda. E é uma variedade onde ela dá uma boa cobertura e também dá para fazer uma consorciação com outros tipos de leguminosas, né? Uma braquiária onde ela se dá muito bem em diferentes regiões do Brasil. Stephanie, nós estamos numa área aqui que está sendo preparada para ser cultivado a MG5. A respeito da germinação, quanto tempo ela demora? Como que é feito esse processo para que ela tenha uma boa germinação, para que ela cresça uniformemente? É assim, a MG5 ela tem uma germinação em torno de 7 a 21 dias. Aqui nessa área foram feitas 2 mãos de grade, né? Foi feita a gradagem, passamos a niveladora, né? Isso com todo o nosso acompanhamento técnico aqui. E feito a passada a niveladora, vamos utilizar o Vincon, né? Vamos jogar a semente a lanço. E também no final, depois que terminou de cobrir de jogar a semente, vamos cobrir a área com a niveladora fechada, porque é muito importante fazer a cobertura da semente, né? O produtor aí sabe que tem os riscos de não cobrir a semente, vir uma chuva forte, lavar a semente embora, né? Às vezes uma ventania. Então a gente sabe que para ter uma garantia de um pasto bem formado, bem bonito, é cobrindo a semente, tendo aí, né, com a ajuda do nosso clima, tendo a chuva para garantir uma boa germinação aí. Essa área aqui está sendo preparada para colocar o gado aqui? Não, aqui nosso produtor ele optou por fazer o corte, então ele vai colocar o MG5 aqui e esperar a altura de corte para colocar no coxo para o gado. Agora, Stephanie, eu achei muito importante que você falou sobre a resistência da variedade, a resistência da semente, né? Ela exige um pouco mais do solo, só que ela também resiste às intempéries do tempo, né? Sim, ela é uma semente que ela é muito usada, ela é uma semente que aguenta o inverno, né? Temperaturas mais baixas, temperaturas altas. Certo. Agora, Stephanie, eu gostaria que você falasse a respeito da indicação do MG5. Quais são as áreas que ela é mais indicada ou ela pode ser usada em qualquer tipo de solo, seja mais arenoso, seja mais argiloso? Nós aqui recomendamos ela para uma área onde o solo tenha uma maior fertilidade, né? Até porque a gente indica normalmente fazer a análise de solo antes de jogar qualquer tipo de semente, qualquer cultivar, não somente o MG5, né? Para ter uma garantia melhor de qual semente que vai ali. E ela é uma semente onde ela aguenta mais o encharcamento, né? Então ela tem uma resistência maior do que outras variedades que já não aguenta tanto a umidade. O teor de proteína vai de 8 a 12%. É um capim onde o gado come muito bem e tem uma boa digestibilidade, então ele absorve bem e ela é muito indicada para a produção, para a engorda desse rebanho. Ou seja, resultado certo, lucro líquido no bolso do pecuarista. Com certeza, sem dúvidas. E é isso que a gente quer, né? Então, olha só, você que está nos acompanhando, que está vendo aqui a nossa série de reportagens, a gente tem feito uma série de reportagens falando sobre qualidade de pastagem, principalmente porque nós estamos numa época muito boa para pastagem agora, que é a época das chuvas, né, Stephanie? Isso, não, e temos que aproveitar o clima, é o momento de fazer reforma de pastos, colocar aí, quero colocar o meu gado em cima, eu quero fazer silagem, agora é o momento, porque a gente tem que aproveitar os períodos chuvosos, né? Então é isso, olha só, para você que está nos acompanhando, a gente está trazendo, né, essa série de reportagens falando sobre qualidade de pastagem, um momento muito importante, principalmente agora também com o clima mais úmido, estação de monta aí. Então você que quer ter resultado, você que quer ter lucro, você que quer aumentar seu rebanho com qualidade nutricional, né, que é o que a gente está falando aqui principalmente, você entra em contato com o pessoal da Multiforma Sementes, que eles estão prontos, esperando a sua ligação, prontos para te atender e tirar todas as suas dúvidas. Eu vou pedir para você deixar os telefones e o e-mail mais uma vez, Stephanie, para o pessoal que está nos acompanhando poder entrar em contato com vocês. Claro, o nosso telefone, temos o telefone fixo, né, o 67 30 26 2600, ou pode estar falando diretamente comigo no 67 99944 6602. E para mais informações, temos o nosso site, tá? Lá tem muitas informações, bastante conteúdo, e você pode entrar no www.multiformasementes.com.br, que estaremos à disposição para melhor atendê-lo.
Então é isso aí. Stephanie, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Então olha só, anota os telefones que estão aparecendo no seu vídeo, entre em contato com a Stephanie, o pessoal da Multiforma Sementes, que com certeza lá você vai ter uma semente de qualidade, uma pastagem de qualidade e, é lógico, vai ter o retorno no seu rebanho, que é isso que com certeza você procura. Até mais! Olha, deixa eu destacar para você agora a respeito da importância do manejo correto da soja para a prevenção da ferrugem asiática, que foi tema de palestra na 25ª edição da Tecnoagro em Chapadão do Sul, aqui mesmo em Mato Grosso do Sul. A Rosa Cabral esteve presente no evento e conversou com o pesquisador de fitopatologia, Lucas Fantin. Acompanhe. Aquela dor de cabeça do agricultor brasileiro, ferrugem asiática. Como é que está a preocupação nesse mercado? Nós vamos conversar com o doutor pesquisador Lucas Fantin, que falou para vários produtores aqui da região e também de outras partes do Brasil na 25ª Tecnoagro. Professor, você que é especialista em fitopatologia, né? O que levou e abordou com relação a esse assunto aos agricultores? Esse é um assunto que na safra 2022-23 chamou muita atenção dos produtores. Essa é uma doença, eu sempre digo que ela mudou os panoramas de como a gente pensa em manejo de doença na soja. Desde que ela começou a acontecer no ano de 2002, 2003, de forma epidêmica, nós começamos a se importar um pouco mais em controlar doenças na soja. E nos últimos anos que passaram, a gente não teve uma pressão tão alta assim. Então é normal que o produtor comece a deixar um pouco de lado o manejo dessa doença e pensar em outras coisas. E esse ano foi um ano que ela chegou de surpresa, começou bem mais cedo do que o normal e vem causando prejuízo aí que até o momento a gente não consegue estimar exatamente, mas com toda certeza os produtores aqui da região de Chapadão têm aí pelo menos uns 10 ou 15% de prejuízo até agora somados só com essa doença. Então, nós trouxemos esse tema para a feira e o título, né, ferrugem asiática, será que a gente esqueceu do principal patógeno, da principal doença da soja? Justamente para tentar alertar os produtores de que nós precisamos tomar as devidas medidas para controlar essa doença, né? Para que tudo aquilo que a gente construiu em fertilidade, em materiais, em manejo de pragas e outras doenças, não seja perdido agora nesse final com uma doença só. Então, foi uma discussão muito boa, os produtores saíram com muitas informações, nós temos os campos demonstrativos em que a gente pôde observar algumas estratégias de manejo e discutir também as peculiaridades de cada uma das regiões. Então foi uma tarde muito boa e continuará a feira ainda com a visitação e nós esperamos todos para que venham nos visitar aqui em Chapadão do Sul. Agora, professor, quando a gente fala em modernidade, em novas tecnologias, o que de fato tem a pesquisa que possa ajudar o agricultor nessa questão? A pesquisa é fundamental nesse sentido porque ela antecipa as frustrações que o produtor vai ter. Então, já na pesquisa nessa safra, nós podemos identificar alguns ingredientes ativos ou algumas moléculas que mudaram um pouco o seu comportamento. Então, para a próxima safra, o produtor que está se planejando desde agora, ele já consegue, dentro do seu manejo, manejar essas ferramentas para momentos diferentes, utilizar alguns reforços dentro dessas ferramentas. Então, a pesquisa é imprescindível nisso para antecipar os problemas que o produtor vai ter na próxima safra. E aqui a gente está vendo aí um céu aberto, né, com várias cultivares, né, que o produtor tem a oportunidade de ter então um contato com muitas tecnologias. Isso, exatamente. Então, não só na área de fitossanidade, mas também na área de genética, na área de máquinas. Então nós temos o que tem talvez de mais novo, de mais recente em tecnologia no Brasil e podemos até dizer na América Latina, expostos aqui na Tecnoagro. Então o produtor que visita, o estudante, o profissional que visita, ele tem acesso a todas essas tecnologias, consegue discutir, consegue até negociar algumas dessas tecnologias com os expositores que estão aqui na feira. Então uma feira muito rica em relação à informação e também começa a ser uma feira agora tratando também de negócio. Vários negócios foram feitos aqui e tenho certeza que o produtor que visitou e que está prestigiando a gente vai ter uma boa notícia e teve boas impressões da feira.
Agora, voltando a falar com relação à ferrugem, né? É possível detectar, né, questão de prejuízos em 1 hectare? O que seria isso em números para a gente localizar bem o nosso telespectador? Não, excelente. A ferrugem é a doença mais destrutiva que a gente tem dentro da soja. Então, em 1 hectare, os danos, se não controlados, eles podem chegar aí a casa de 80% a 90%. Então, aquele produtor que estava esperando colher aí próximo de 80 sacos por hectare, ele pode chegar na casa de 15, 20 sacos com uma doença só. Né? A gente sabe que não tem só uma, na soja a gente já conhece pelo menos 40, então com uma doença você já tem um dano desse, então é um cenário muito difícil e que a gente percebe que as estratégias antes até da semeadura são tão importantes quanto as estratégias já quando a cultura já está instalada. Então, para a próxima safra, o produtor tem que ficar atento a essa doença e manejar antecipadamente, tomar as medidas cabíveis, buscar as informações da pesquisa que são muito importantes e que mudam ano após ano, para que ele tenha sucesso e consiga cada vez crescer mais, investir mais e movimentar toda a cadeia produtiva do agronegócio. Aqui na região, a soja já está praticamente no finalzinho, né? O milho já entrou em campo. Praticamente no final. Esse ano ainda, somado à ferrugem, nós tivemos ainda um atraso, né? O ciclo dos materiais, ele prolongou um pouco, diria aí em torno de 10 a 15 dias, na grande maioria dos materiais. Isso atrasou um pouco a semeadura do milho. Alguns produtores já têm substituído esse milho que eles iriam semear agora nessa janela de março por sorgo, por outras culturas também. O trigo é uma delas aqui na nossa região, que é uma novidade. Então, finalizando a safra da soja, já tem muito milho semeado e outras culturas estão ganhando espaço, e isso é muito bom, porque diversifica os sistemas produtivos e traz a sustentabilidade, traz os negócios a longo prazo, né? Então, gera mais segurança, né? Exatamente. Então, quanto mais a gente diversificar nossos negócios, nossas culturas, mais sucesso a gente vai ter nos próximos anos aí. Tá certo. Obrigada aqui pela prosa e sucesso nos eventos. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom dia, produtor está de volta, agora com imagens ao vivo de Viradouro, em São Paulo. Nesse momento, o céu está claro e a previsão é de sol, alternando com pancada de chuvas e possíveis trovoadas. Volume previsto de 8 milímetros, temperatura mínima de 20 graus e a máxima em 31 graus. 9 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Olha só, o uso da inseminação artificial em tempo fixo tem sido uma importante ferramenta para auxiliar na melhora dos índices reprodutivos dos rebanhos leiteiros. Sobre esse assunto, você confere uma entrevista de Gustavo D'Angelo com um produtor leiteiro lá de Minas Gerais. Estou aqui com o produtor de leite, o seu Mauro Beraldo. Ele vai contar um pouco da sua experiência, né, com a utilização de biotecnologias, como por exemplo a inseminação artificial, né, seu Mauro? Sim. Na verdade, eu entrei para a inseminação artificial tem cerca de 30 anos, entendeu? E depois que você entra para uma tecnologia dessa, para te falar a verdade, é quase impossível você voltar, não tem jeito de voltar. Você vê pelos resultados, pelo avanço que você dá, pela evolução que tem o seu rebanho, não tem como voltar atrás. Então, eu não tenho vontade de parar, não vou parar, e agora para frente é só tentar pegar algumas coisas que tem de melhor, no mundo hoje. A gente tem acesso. Como que eu ia ter acesso a uma tecnologia dessa, uma genética dessa, usando tudo? Então, eu acho que é um caminho sem volta. E realmente o senhor notou um melhoramento no seu rebanho e também na produção de leite? Sim. Eu saí de uma produção, antes de eu entrar, eu tinha produção em torno média 15, 16 litros de leite. Hoje eu estou com praticamente quase 40 litros de média. Então, a diferença é muito grande. Então, os animais são muito diferentes dos animais que eu tinha antes. Então, como eu disse, não tem jeito, não tem volta. É só para frente agora. Quais são os critérios que o senhor utiliza na escolha dos sêmens que o senhor utiliza nas suas vacas? Eu olho muito, eu mexo como meu gado é holandês. Então, uma coisa muito séria que eu procuro muito é saúde no gado, entendeu? São vacas saudáveis, vacas que caminham bem, boas pernas, úbrio muito bom. E é isso, saúde.
Por aqui é hora de falar da previsão do tempo para todo o Brasil. Julia Marques trazendo os destaques para a gente nessa manhã. Julia, bom dia para você. Bom dia, Vinícius, e bom dia a todos de casa. Segunda-feira de instabilidades por todo o país. Mesmo com muita chuva ainda, o verão chega ao fim. Hoje, às 18h25, horário de Brasília, começa o outono de 2023. E hoje a gente começa falando dele, o norte. Há potencial para pancadas na maior parte ali da porção. Só não chove hoje nas áreas mais claras do mapa, que tem ali predomínio de sol e pouca presença de nuvens. Por outro lado, muita chuva ainda prevista ali no sul do Pará e no sudeste do Amazonas para esta segunda. Não se descarta o risco para transtornos, especialmente nas áreas que já contam ali com o solo bastante encharcado devido ao excesso de chuva dos últimos dias. Apesar da chuva, períodos de sol também devem favorecer o aumento das temperaturas. Máxima prevista de 31 graus em Cacoal, 30 em Paragominas e 28 graus em Oiapoque. Ainda na metade norte do país, vamos ver como fica o tempo no Nordeste. A estiagem continua no centro da Bahia, aumentando até o potencial de perdas agrícolas nessa área mais clara do mapa. Isso ocorre porque o solo está muito seco, o calor é intenso, o que acaba afetando diretamente no desenvolvimento das plantas e também das condições dos pastos. Por outro lado, ainda chove de maneira volumosa hoje na faixa norte entre Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, com volumes que podem chegar aos 50 milímetros. Máxima prevista de 27 graus em Ilhéus, 30 em Caruaru, 29 graus em Barra e 31 em Bacabal. Em toda a região, a chuva continuará mal distribuída nos próximos dias, mantendo o excesso de umidade entre o Maranhão e o Piauí até o dia 25 de março, o que atrapalha as atividades de campo. Mas o tempo seco ainda prevalece no centro baiano, o que inclusive continua sendo favorável para o aumento no número de focos de incêndios, que vem aumentando cada dia mais. E vamos falar agora do Brasil Central, com destaque ali para o Centro-Oeste, que continua sendo a única região do país com previsão de chuvas generalizadas. Pancadas ainda podem acontecer nesta segunda, com maiores acumulados entre o norte do Mato Grosso do Sul, no sul de Goiás e também temos aqui além de boa parte do estado do Mato Grosso, que vem sendo mais atingido e prejudicado pelo excesso de umidade. Produtores enfrentam até dificuldades com o solo encharcado para realizar a instalação do milho segunda safra. Máxima prevista de 27 graus em Jataí, temos aqui 28 em Porto Murtinho, 28 também em Pontes Lacerda e 27 graus em Colíder. Partindo agora para o sudeste do país, pouca coisa muda com relação aos últimos dias. Ainda não chove nas áreas mais claras aqui do mapa, ali em Minas Gerais, por exemplo, e nas demais áreas da região são esperadas pancadas rápidas e sem grandes volumes. Hoje, até pode chover mais em pontos ali do Triângulo Mineiro, mas os volumes não devem passar dos 25 milímetros. Máxima prevista de 29 graus. Em Jundiaí, também temos ali 27 em Passos e 31 graus em Campos do Goyatacazes. No Sudeste, ao longo desta semana, tem sim previsão de chuva significativa, com volumes entre 20 e 40 milímetros na faixa leste de São Paulo e no sul de Minas, mas nada que deva atrapalhar tanto as atividades de campo. No interior paulista e no Triângulo Mineiro, a chuva segue irregular, com menores acumulados. Já entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e boa parte de Minas, a condição de chuva é menor e o tempo seco, inclusive, deve predominar. No sul do país, no decorrer dos próximos dias, a chuva tende a ganhar intensidade, devido ao avanço de uma nova frente fria, que pode, sim, provocar acumulados expressivos em boa parte do Rio Grande do Sul, também Santa Catarina, de forma mais pontual no Paraná. Apesar da chuva volumosa no estado gaúcho, ainda é muito pouco para reverter o déficit hídrico já instalado. A temperatura máxima prevista para hoje, 31 graus em Rio Grande, 25 em Ponta Grossa, São Borja com 33 graus e São Miguel do Oeste com 27 graus.
E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. E a previsão do tempo hoje vai para a Tereza Pires, de Florianópolis, Santa Catarina. Tereza, muito obrigada por acompanhar as nossas previsões. E olha só, hoje não deve chover na sua cidade, mas os outros 3 dias aí sim, tem até trovoadas. Máxima hoje 31 graus e a mínima 22. Essa outra previsão aqui vai para o Antônio Sassi, de Urupês, São Paulo. Antônio, também agradeço a sua participação por aqui. A chuvarada continua na sua cidade hoje e nos próximos 3 dias. Tem até alguns volumes pouco significativos e trovoadas também. Máxima hoje 29 graus e a mínima 21. E você aí, já pediu a previsão aqui no Agroclima? É só mandar mensagem pra gente por meio do número 67 99264 7810. Até amanhã! No sábado, dia 25 de março, às 13 horas, horário de Brasília, pelo Canal do Boi, você confere o leilão virtual Tradição e Raça da Fazenda Milagrosa. Novidade da marca, que é berço da raça Tabapuã, com realização da Central Leilões. A marca que construiu a tradição de uma raça chama agora a atenção de quem acredita na força do Tabapuã para investir no leilão virtual Tradição e Raça, que a Fazenda Água Milagrosa realiza com uma oferta especial neste 25 de março, sábado, a partir de 1 da tarde, pelo Canal do Boi. Se foi aqui que tudo começou na raça há mais de 80 anos, aqui também o Tabapuã se desenvolveu com o que a ciência imprimiu no rebanho brasileiro. A Água Milagrosa se tornou referência por estar em algum grau em todo o plantel nacional, que conquistou o respeito da pecuária graças às aptidões desse zebuíno brasileiro que se molda em avaliações e resultados promovidos no campo, em função dos filtros aplicados em cada etapa de seleção em todos os criatórios, principalmente nas 2 fazendas do Grupo Junqueira Rodas. Desde o acasalamento, nascimento, as avaliações que começam lá na Fazenda Três Rodas, em Naviraí, e depois os animais que são já apartados vêm para São Paulo, para que a gente faça uma recria totalmente a campo, e dessa recria a gente fazer as últimas avaliações com prova de ganho de peso, com avaliação genética, com avaliação de ultrassonografia, até chegar nesses animais apartados para serem ofertados no leilão. E esse processo de melhoramento constante e contínuo será representado num leilão especial que terá venda de pacotes especiais de sêmen de touros consagrados e os mais recentes destaques, além de embriões de grandes doadoras da Água Milagrosa. Produtos delas já nascidos ao pé de receptoras que irão a remate também prenhas, mais matrizes jovens e reprodutores aptos a trabalhar a pasto. Um pacote completo com a segurança que essa marca ganhou no mercado por influenciar tanto em tantos outros criatórios. A Fazenda Água Milagrosa, hoje o Grupo Junqueira Rodas, ele está em expansão de rebanho no gado puro, né? No gado Tabapuã. Então, se a gente fosse ver de verdade, eu não poderia nem estar colocando esses animais à disposição. Mas a gente sabe que a procura é grande, todo ano o pessoal vem procurando matrizes e matrizes de qualidade. Então a gente resolveu, para prestigiar nossos clientes, colocar aí alguns animais de destaque, né, já comprovados, animais com produção comprovada, e também alguns animais jovens. Então nós temos animais aí que atendem perfeitamente esses 2 tipos de mercado. E mais uma vez, quem bate o martelo nessa novidade do calendário da Água Milagrosa, do Tabapuã e do Zebu do Brasil é ninguém menos que João Campo, da Central Leilões, que é a leiloeira que desde sempre criou a possibilidade de o Tabapuã se tornar o que se tornou nessa consolidação, a realidade dentro da pecuária do Brasil. E é uma novidade interessante, porque as pessoas querem sempre investir no que é bom, e nós estamos falando do berço da raça, né? Sem dúvida, Daniel. É mais uma oportunidade para você, quem sabe, poder entrar direto num dos berços, dos precursores, desse zebu que é genuinamente brasileiro, né? Adaptado à nossa condição de produção, com todas as características que a gente vê na raça Tabapuã, a capacidade de agregar. E aí eu falo das características, habilidade materna, um gado do frame moderado, um gado do biotipo que a gente gosta de ver, com muita carne e muita carcaça. Uma oferta muito especial. Uma oferta interessante, João, essa de receptoras paridas, quer dizer, quem compra um lote desse, ou prenha ou parida, está levando muita evolução genética já na forma desses produtos, né? Você imagina
quantas peneiras passaram, né, as matrizes, até elas serem merecedoras do título de doadoras de embrião de um trabalho como o da Água Milagrosa, né? É realmente o suprassumo da genética, e que a Água Milagrosa, de maneira democrática e em respeito até à raça que cria, né, coloca no mercado essa modalidade das receptoras paridas aí de produtos de FIV. Leilão virtual Tradição e Raça. Uma oferta especial da Fazenda Água Milagrosa. 25 de março, sábado, 1 da tarde. Organização Central Leilões e transmissão Canal do Boi. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou na última sexta-feira o aumento da mistura do biodiesel no óleo diesel fóssil. Agora a mistura passará dos atuais 10% para 12% a partir de abril. Vamos até São Paulo com Walter Puga Júnior saber mais sobre isso. Os produtores de biodiesel comemoram essa retomada da mistura, né, Puga? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Comemoram sim, é uma luta, uma reivindicação que já começou no ano passado, né? Ainda no governo do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e continuava agora após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, houve aí uma comemoração tanto da Aprobio como da Biov, também da Ubrabil, né, que são entidades que representam os produtores de biodiesel, comemorando essa retomada daquele Programa Nacional de aumento da mistura de biodiesel no diesel. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou já na sexta-feira a elevação da mistura de biodiesel ao diesel fóssil. Vou repetir, passando de 10% para 12% a partir de abril. Mas há também um cronograma já definido e escalonado para os próximos anos. Bom, a decisão do Conselho Nacional de Política Energética mostra que a mistura passará a 13% no ano que vem, 2024, a 14% em 2025 e 15% em 2026. Ou seja, já há um plano estabelecido. E mais do que isso, embora as indústrias, né, de biodiesel, né, produtores de biodiesel estejam, vamos dizer assim, comemorando a vitória, eles terão algumas obrigações. Por exemplo, matérias-primas produzidas por pequenos produtores das regiões Norte, Nordeste e no semiárido devem ser necessariamente adquiridas pelas indústrias de biodiesel. Ou seja, as indústrias de biodiesel terão que adquirir pelo menos 10% desses pequenos produtores, né, matérias-primas provenientes daquele programa de selo biocombustível social das regiões Norte, Nordeste e semiárido, 10% desses produtores, né? Pequenos produtores. Em 2025, devem comprar desses pequenos produtores pelo menos 15% do que pretendem entregar ao mercado. E 20% a partir de 2026. Portanto, há uma contrapartida aí das indústrias, dando, lógico, né, para o pequeno produtor a possibilidade de vender matéria-prima. Para regulamentar essa medida, o colegiado do Conselho, né, Nacional de Política Energética definiu um prazo de 120 dias para a publicação da portaria interministerial do Ministério das Minas e Energia e também no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Bom, essa decisão já era esperada, de alguma maneira, vem contemplando aí o que defendiam os produtores de biodiesel. O Brasil se alinha agora aos países mais desenvolvidos no mundo que buscam uma transição de baixo carbono para evitar as consequências do chamado aquecimento global. O que defendia, né, comentava Francisco Turra, presidente do Conselho de Administração da Aprobio, a Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil. A Biov, ao comentar a decisão do governo de retomar esse cronograma de aumento da mistura de biodiesel no diesel fóssil, né, a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, afirmou que a medida vai trazer agora segurança jurídica para que a cadeia de produção do biodiesel intensifique seus investimentos. E a Ubrabil, a União Brasileira de Biodiesel e Bioquerosene, comentava que o cronograma de aumento escalonado na mistura de biodiesel ao diesel nos próximos anos foi uma medida ainda tímida, mas que já proporciona ganhos significativos com segurança jurídica e previsibilidade. Pois é, repercutiu bem, é uma vitória dos produtores de biodiesel e alguns defensores aí da melhoria, né, do meio ambiente, sustentabilidade, apoiavam essa medida do governo. Bom, o que nós temos no mercado é uma queda de preço no boi gordo, né? Já era de se esperar. Com as vendas no mercado chinês paralisadas, o que ocorre no mercado do boi gordo é que houve um recuo de mais ou menos 7%. Assim que o Brasil anunciou o alto embargo após a confirmação de um caso de vaca louca no Pará, né, as vendas de carne bovina
para a China suspensas há quase um mês. Nesse intervalo, o preço do boi gordo em São Paulo, estado que concentra a maioria dos frigoríficos com habilitação para exportar para a China, teve uma queda de 7%, segundo o CPEA. Em média, na sexta-feira, R$ 278,90 por arroba, isso sexta-feira. No mês, até que teve uma recuperação. A alta no indicador CPEA é de 4,09%. Assim que tomou essa decisão, lógico, já se esperava que houve uma queda. Alguns membros de indústrias, né, frigoríficas admitem que é um movimento previsível, porque tudo é sempre no tempo dos chineses. Portanto, até eles aceitarem que é um caso típico de vaca louca, que não há problemas, não há dificuldades, vai demorar depois. Os chineses, na verdade, analisam os documentos enviados pelo Brasil e pode ser que a decisão fique mesmo para depois. A expectativa é que a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no final deste mês, à China, possa reverter rapidamente essa decisão. Na parcial deste mês, a indústria brasileira de carne bovina exportou 8.400 toneladas por dia. A média é superior até a de março do ano passado, quando os frigoríficos embarcaram 7.700 toneladas por dia. Agora, esse crescimento se deve, na verdade, às cargas que foram certificadas pela China antes desse embargo provocado por aquele protocolo que o Brasil assinou com a China, né? Assim que qualquer suspeita for detectada, o Brasil imediatamente suspende as exportações. A ausência de um maior comprador de proteína de boi no Brasil deve ser sentida nas próximas semanas e meses, e isso se o embargo perdurar. As ações de frigoríficos perdem valor no mercado de ações, exceção alguns frigoríficos que ainda se mantêm aí com movimento de alta, viu? O que se espera é que haja alguma recuperação nas ações de frigoríficos, alta na medida em que essas negociações sejam intensificadas. Agora, 9h26, horário de Brasília, vamos falar sobre o mercado de dólar, porque o dólar, neste momento, opera em queda, mas é uma queda muito tímida, R$ 5,26 mais 80, está muito próximo do fechamento da última sexta-feira. Na última sexta-feira, o dólar fechou na faixa de R$ 5,27, com alta de 0,59%. Neste momento, a queda é de 0,02%, praticamente estável, né? Abaixo de 5,27. Mas é importante notar que o dólar já chegou a operar na sexta-feira, na faixa de 5,23, chegou também na mínima, na máxima chegou a passar de 5,28, e a expectativa é de que nós tenhamos aí uma acomodação no mercado a partir de hoje, na medida em que há algum refresco depois de um socorro que o Banco Nacional Suíço deu para que o UBS, União de Bancos Suíços, comprasse o Credit Suisse, que estava em situação muito difícil, passando aí por perspectivas até de calote, fechamento, dificuldade para fechar as contas. Bom, diante de tudo isso, há alguma tranquilidade no mercado. Na Europa, as bolsas vêm em alta agora, mas veja bem, enquanto isso, o dólar index recua 0,30%, já cai para a faixa de 103 mil pontos, ou seja, o dólar vai sofrendo oscilação negativa, vai oscilando para baixo, na medida em que há uma acomodação no mercado agora. As principais bolsas da Europa vêm em alta, o que leva a crer que nós tenhamos ainda hoje, né, perspectiva de alguma recuperação para o nosso índice Bovespa. Índice Bovespa que fechou em queda na sexta-feira, a nossa bolsa veio em baixa, porque uma maior aversão dos investidores aos riscos, né, problemas com banco nos Estados Unidos, problemas com banco na Europa, trazem sempre algum receio. O investidor paralisa suas negociações, diminui o seu ímpeto de operar no mercado. Mas hoje, as principais bolsas da Europa vêm em alta, o índice DAX da Bolsa de Frankfurt sobe quase 0,5%, o índice FTSE 100 da Bolsa de Londres tem alta de 0,32%, o CAC 40 da Bolsa de Paris vem em alta. É de se esperar que nós tenhamos aí uma recuperação da nossa Bolsa, que perdeu mais de 1,5% na semana passada. É esperar para conferir. Eu volto para você em Campo Grande. Valeu, Pulga, obrigado pela sua participação, um excelente dia para você, boa semana. E uma ótima semana para você também que está acompanhando a nossa programação, obrigado pela sua audiência nessa segunda-feira. Amanhã nós estamos de volta com o melhor das informações do agronegócio. Para você, uma excelente segunda-feira, tchau, tchau.